E aí galera, meu nome é Daniel, tenho 16 anos, faço parte da equipe Output de FTC e vou estar aqui gravando a nossa primeira aula do Java.Classroom. Vou estar ensinando vocês a como baixar o Java, configurar algumas coisas e rodar nosso primeiro programa do Java. Bom, você primeiramente vai vir aqui no seu navegador, digitar JDK Download e vir nesse primeiro site, que é o da Oracle. Você vai vir para essa tela e vai ter diversas versões do Java. Eu recomendo a 11, mas caso você tenha preferência para outra, você pode estar baixando também. Você vem aqui na aba do Windows, da versão que você quer, caso seja 17, por exemplo, e aí você vem aqui no installer e baixa o installer dele. Você vai rodar o installer e vai estar escolhendo a pasta que você quer salvar o Java. Eu recomendo que você escolha uma pasta fácil, de fácil acesso, e copie esse diretório do Java, onde você escolheu baixar. No caso, o JDK ele vai para esse diretório e é importante que você tenha ele copiado para o próximo passo, que no caso a gente vai editar as variáveis de sistema. Aqui você vai vir em avançado, vai vir em variáveis de ambiente e vai ter as variáveis do sistema aqui. Você vai vir em path, vai vir em novo e colar esse programa, esse diretório no caso, perdão, que você copiou. Ele vai vir assim, só que você adiciona uma barra contrária e um bin. E tudo certo até aqui. Por isso que é importante você ter copiado esse diretório. Mas caso você não copiou, é só ir lá na pasta e copiar em cima. Fica no explorador de arquivos. Feito isso, você vai para o próximo, que é aqui em novo. Vai digitar em letra maiúscula mesmo, Java Underline Home, e colar aqui o diretório. Você vai deixar só assim, sem o bin mesmo. Desse jeito. Eu tenho aqui já, então não preciso fazer. Mas vai ficar dessa maneira. Bom, partindo disso, a gente pode verificar se deu certo. Então a gente vem aqui no CMD e vai digitar Java espaço traço verso. Ele vai aqui mostrar que deu certo e a versão que está instalada do Java. Bom, agora a gente vai fazer nosso primeiro programinha e ver se está tudo dando certo. Vamos aqui no Sublime Text, que é o editor de texto que eu escolhi usar. Mas você pode usar o bloco de notas ou qualquer um outro que você queira. É só para editar um texto mesmo. Você vai salvar o arquivo aqui. Eu vou salvar aqui na área de trabalho para ficar fácil. Vou deixar como teste o nome da nossa classe. Ponto .java. É importante ter esse ponto .java no final. E o nome também é importante que a primeira letra seja maiúscula. Bom, basicamente a gente vai fazer nosso primeiro código Java. Eu vou começar aqui criando uma classe. Eu vou criar o nome de teste mesmo. E bom, aqui eu não vou aprofundar muito, mas basicamente a gente criou uma classe. Esse prefixo classe aqui é o que dá a entender que a gente cria uma nova classe no Java. Esse public é uma característica que a nossa classe tem. No caso, esse public permite que a gente use atributos e acesse coisas que estão dentro da nossa classe dentro de outras classes. Fica meio confuso, mas na segunda aula eu vou estar explicando melhor isso. Mas basicamente é isso. E a gente vai estar fazendo aqui outra coisa, que é criar um método dentro da nossa classe. Bom, isso aqui que a gente fez é criar um método dentro da nossa classe. Ele é um método e é diferente de uma classe. Eu vou de novo aprofundar na segunda aula. Porém, o método, ele é algo que a nossa classe vai ter dentro dela e que a gente vai estar rodando, executando uma ação. Sempre a gente vai usar o método para, por exemplo, a gente quer realizar uma soma, a gente cria um método que facilita essa soma. A gente chama ele, executa esse método, e esse método vai fazer a soma bem mais fácil do que a gente fizer tudo manual. Bom, ficou meio confuso, mas na segunda aula a gente vai explicar melhor. De novo, esse public, que é para a gente deixar ele acessível a outras classes, né, que forem usar esse método da nossa classe. O static aqui, eu não vou entrar em detalhes muito, igual o público também, não estou entrando em detalhes, está bem simples mesmo. O void, eu vou explicar aqui que é básico. A gente está criando um método que não vai retornar um valor. A gente vai executar esse método, ele vai executar uma ação, mas ele não vai retornar um valor. Ele, no caso, não vai retornar um número, nem uma string, ele não vai retornar nada. String também é algo novo, que a gente vai estar explicando melhor na segunda aula, mas basicamente ela vai carregar
letras ou até números também. Então, o main é o nome do nosso método. E você vê que a letra dele já não é maiúscula, igual a da classe, a primeira, e ele vai executar quando a gente executar a nossa classe. Então, a gente colocou para executar a nossa classe, a primeira coisa que vai executar é esse nosso método main. E aqui dentro dele tem string args. Isso aqui é só um parâmetro que vai significar o que a gente está escrevendo dentro desse método. Bom, para começar, eu vou começar com algo bem fácil aqui. Bom, o que eu escrevi aqui foi um system.out.println. Isso aqui é uma ação que a gente vai fazer de escrever o que a gente quiser dentro dessas aspas. Então, por exemplo, eu posso escrever qualquer coisa aqui, qualquer coisa, números, enfim. O que a gente escrever aqui, ele vai mostrar na tela. A gente está escrevendo algo bem simples aqui, que é teste, mas você pode escrever qualquer coisa, números, caracteres especiais também, mas a gente vai começar só com isso mesmo. Basicamente, isso aqui vai fazer uma ação de escrever na nossa tela o que a gente quiser. É basicamente isso. E lembra que tem que estar sempre dentro das aspas e também fechando os parênteses aqui. Também preste atenção no colchete, que você vê que esse aqui e esse aqui é do método. Então esse abre o método, esse fecha o método e o conteúdo fica dentro dele. Esse aqui é da classe, então esse abre a classe, essa fecha a classe e ela está englobando, né, o nosso método que está dentro da classe. Bom, salvou aqui, Ctrl S, e a gente vai testar se isso deu certo. A gente vem aqui no CMD e a gente vai entrar aqui no desktop, que foi onde eu salvei a nossa classe, né, que a gente criou. Por isso que é bom você deixar sempre de fácil acesso. E você entra pelo comando cd aqui. A gente vai aqui primeiramente compilar essa classe. Então eu vou escrever aqui javac teste.java. Isso aqui basicamente a gente está chamando o compilador Java para compilar nossa classe e transformar ela numa linguagem que o nosso computador vai entender. Então a gente dá um enter aqui, não apareceu nada e significa que deu certo, porque ele compilou e não encontrou nenhum erro. Agora a gente vai executar nossa classe. Então você digita aqui java espaço teste. Lembra sempre da primeira letra C maiúscula da classe. Aqui a gente vai executar o nosso programa. No caso, a gente executou e ele mostrou aqui na tela pra gente, teste. Só para via de dúvidas, eu vou colocar aqui números, eu não vou colocar a vírgula ali, vou colocar qualquer palavra aqui, só para mostrar que ele vai dizer qualquer coisa que a gente colocar aqui entre as aspas. Ele simplesmente vai colocar na tela, né? Então a gente vai vir aqui, vai compilar de novo o nosso programa. Compilou, deu tudo certo. A gente vem aqui e pronto. Ele mostrou aqui o que a gente queria. Bom, basicamente é isso. Ele deu tudo certo, então ele não vai aparecer nenhum erro. E você vê que ele criou esse arquivinho. Esse arquivo aqui, ele compilou nosso programa e transformou na linguagem que o computador vai entender. Então se a gente abrir aqui, vai ter essas coisas bem doido aqui, só que a gente não precisa entender isso aqui. Isso aqui é para o computador conseguir executar o nosso programa. Então isso aqui vai ser basicamente um arquivo que sempre vai ser criado depois que compilar o nosso programa Java. Bom, basicamente foi isso a primeira aula. Na segunda a gente vai estar entrando em mais detalhes. Porém, aqui a gente meio que pegou uma basezinha e também instalou o Java no nosso computador. Obrigado.